sinceridade nisso. Eu já vi ontem colegas parabenizando o Atlético em rede social porque foi campeão. Você quer fazer média com uma torcida, seja pelo menos discreto. Você é uma cara de pau, você tem papel de jornalista. O nosso papel nessa hora é, da sua forma eloquente, de uma maneira um pouco mais ponderada, tanto faz de cada um, né? Questionar essa pataquada, né? E eu acho assim, é muito constrangedor. Eu vi entrevistas de dirigente, benfeitor, sei lá, falando com orgulho, assim, eu falei, nossa, que vergonha alheia. E, assim, o torcedor que comemora isso, assim, ele não tem noção. O atleticano teve motivos de sobra para comemorar um verdadeiro título brasileiro há pouco tempo, há pouco mais de um ano. Campeão brasileiro com todos os méritos, foi o melhor time do campeonato, até ganhou a Copa do Brasil de lambuja. E quase vai à final da Libertadores daquele ano. 5 anos, 6 anos da Libertadores, né? Pois é. Então o Atlético ele teve títulos de verdade. O torcedor do Atlético ele saboreou conquistas importantes não faz muito tempo. Então isso aí é uma fantasia, isso é uma coisa bizarra. Não tem o menor cabimento. Como também não tem o menor cabimento que a imprensa engole, porque não quer enfrentar milícia virtual. Que o Palmeiras tem 10 títulos brasileiros, que não tem. Taça Brasil não é Campeonato Brasileiro. Eu concordo. O Santos tem. Não tem. Taça Brasil é o embrião da Copa do Brasil. Não é o Campeonato Brasileiro. E quando a CBF faz isso, tá? E quando a imprensa se cala, covardemente, porque é cômodo você falar, não, ganhou tantas vezes e tal, o que acontece? Você evita uma indisposição com parte da torcida, né? Fica ali quietinho, fica dando parabéns. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Diante dessas situações, eu sei que não está tão bem assim, mas vamos, vida que segue. O Flamengo tá lá para nos dar alegria, mas é igual um filho, né? Também nos traz muita preocupação. Em relação ao técnico Sampaoli, o Landim, ele manteve o técnico Sampaoli, ele falou que era óbvio que ele ficaria e a análise sobre o trabalho dele só vai ser feita no final do ano. Com isso, desmentindo aí a possibilidade da chegada do Rogério Ceni, apesar da vontade de muitos lá dentro do Flamengo, do Sampaoli sair agora, a gente sabe que o Landim é fã do trabalho do Sampaoli. Tite também descartado por enquanto, pode ser que esses treinadores cheguem mais somente para a temporada de 2024. Em relação a Arrascaeta e Luiz Araújo, infelizmente, a possibilidade deles ficarem fora da final da Copa do Brasil é gigantesca, depois da confirmação das lesões aí dos dois atletas. Sobre o André, jogador da base, foi emprestado para um time de Portugal e o mando de campo saiu sobre o sorteio da final da Copa do Brasil e infelizmente a gente vai decidir contra o São Paulo lá no Morumbi na segunda partida. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E questionado sobre a saída do técnico Jorge Sampaoli, o presidente Rodolfo Landim, no sorteio da Copa do Brasil, né, do mando de campo, ele foi enfático em falar que era óbvio que o Sampaoli não seria mandado embora agora, que as avaliações são feitas no final do ano. Agora eu te pergunto, precisa fazer mais avaliação com o Sampaoli? Será que ele tem esperança que as coisas vão dar certo com o Sampaoli? Não estou falando que o erro é só do Sampaoli não, mas já deu para ver que não vai dar certo o Jorge Sampaoli à frente do time do Flamengo. Queria saber de vocês a opinião, se vocês mandariam o Sampaoli embora agora, antes da final da Copa do Brasil, ou se vocês deixariam ele até o final do ano. Essa é a minha pergunta, coloca aqui nos comentários. Mas a verdade é a seguinte, muita gente estava dando certo a saída do Sampaoli agora para a chegada do Rogério Ceni, ou Tite, ou algum outro técnico. Então, a chegada do Ceni, que estava mais sendo comentada nas redes sociais, está desmentida pelo próprio presidente Landim, que é fã, que ama de paixão o Sampaoli, que está morrendo abraçado com o Jorge Sampaoli. Eu, sinceramente, não sei qual é a solução, se é mandar embora o Sampaoli, contratar outro técnico, porque o erro também vem dos jogadores dentro de campo. A gente não vê uma entrega dos jogadores, uma correria como a gente vê nos outros times. Pode ver os outros times do Brasil. 90% deles correm, comem a bola como se fosse o último prato de comida. Eles disputam a bola o tempo todo. Eles dão sangue dentro de campo. E o Flamengo, ao contrário deles, não, fica andando em campo, como foi contra o Inter, né? Então o problema está muito mais profundo do que somente o técnico. Mas já deu para ver que o Jorge Sampaoli não é esse cara que vai endireitar o time do Flamengo. Porque depois daquele soco que aconteceu com o preparador, aquilo ali desmanchou qualquer trabalho do Sampaoli que ele estava tentando fazer. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Então, a gente fica nessa dúvida, né? Tem aí a questão do Arrascaeta e também do Luiz Araújo, que a possibilidade deles não estarem na final da Copa do Brasil, ela é gigantesca. E a gente fica mais enfraquecido ainda, porque a Arrascaeta é um dos nossos melhores jogadores. E o Luiz Araújo estava despontando também como uma excelente opção para ter no time, até mesmo como titular. Estava jogando muito bem, só que os dois tiveram o mesmo problema, né? No bíceps femoral da coxa esquerda. E aí os dois vão ficar de fora por um bom tempo, porque é grau 2,
E foi o que eu falei, né, já no vídeo de ontem, que a possibilidade deles ficarem fora da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil, seria grande. E agora, confirmada aí pelo Globo Esporte, né, o grau da lesão, porque o Flamengo apenas divulgou uma nota, mas não tinha colocado o grau da lesão. Bem complicada a nossa situação. Não esqueça de botar aqui nos comentários se vocês mandariam o São Paulo embora agora ou se isso não faria diferença nenhuma diante das pífias atuações dos próprios jogadores, da falta de entrega, da falta de concentração dos próprios jogadores. Por favor, é muito importante a sua opinião. Agora falando sobre o sorteio da Copa do Brasil. Caímos ali para decidir a segunda partida lá no Morumbi, no estádio do São Paulo. Lembrando para vocês que o São Paulo não vem bem das pernas. Se eu não me engano, nos últimos 10, 11 jogos, eles só ganharam 2 vezes. Então a situação do Dorival lá no São Paulo também não é tão boa assim como a do Sampaoli aqui no time do Flamengo. Diante disso, a gente pode prever ali uma final disputada, mas é o que eu sempre digo, o favoritismo está todo do lado do São Paulo. O Flamengo não vem jogando ali o mínimo para a gente ter ali uma confiança de que vai ser campeão, de que é o favorito. Flamengo é Flamengo. Chega na final, tudo pode acontecer. A gente pode tirar força de onde não existe e jogar ali o máximo possível no primeiro jogo, no segundo jogo e se sagrar campeão. Só que pelo que a gente vem vendo dos jogos, a gente não consegue ter um mínimo de garantia em relação a isso. Segundo jogo lá no Morumbi, pelo menos a gente vai ver, porque se a gente for campeão, aí é uma questão ali do Flamengo ter jogado sim muito bem, porque o São Paulo realmente não é um time fácil, apesar do momento. Ainda mais decidindo lá no Morumbi. Primeiro jogo, dia 17, no Maracanã. E segundo jogo, dia 24, lá no Morumbi. Difíceis as partidas. São Paulo vem não tão bem, mas é um time com tradição. Vamos torcer para que tudo dê certo nessa final da Copa do Brasil, porque o ano do Flamengo realmente foi assim de se lamentar, né? É uma coisa ridícula que a gente fez esse ano com a própria torcida. Tá? O que o time do Flamengo fez com a própria torcida é sacanagem. O torcedor está sendo feito de palhaço, está sendo feito de chacota pelo time mais rico da América. Só que a parte financeira não está sendo posta dentro de campo. Porque se fosse posta dentro de campo, a gente era campeão de tudo. Só que a diretoria consegue estragar um time que já estava indo muito bem no ano passado, tirando o atual técnico, que na época era o Dorival Júnior, que agora é o atual técnico do São Paulo. Então, para mim, esse erro foi crucial para o Flamengo ter um ano tão desastroso. E eu queria saber a sua opinião. Para você, qual foi o principal motivo do Flamengo ter esse ano ridículo, esse ano de esquecer e esse ano vexatório, principalmente para os seus torcedores, que apoiam, que vão para o Maracanã, que pegam chuva, pegam frio, e os jogadores ali andando dentro de campo, sabendo que no final do mês vão ter os seus milhões na conta. E nação, apenas uma curtinha aqui falando sobre o mercado da bola. O nosso atacante André, que é da base rubro-negra, ele foi emprestado para um time de Portugal. Esse time é o Estrela Amadora. Esse empréstimo dele é até o meio do ano que vem. Ele que não vinha tendo oportunidades com o Sampaoli, na verdade, o Sampaoli dá poucas oportunidades para a base do Flamengo. Um dos jogadores que não estavam tendo oportunidades é o André, e o André vai poder ganhar experiência lá na Europa. Não foi divulgado ali se o Flamengo botou um valor fixado para a compra do jogador pelo time português, mas pelo menos experiência ele vai ganhar com a saída para o velho continente.